Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais. Obrigado pela sua audiência, sua paciência. Eu sou o Fábio e é com imensa satisfação que a gente retorna. Estamos no comecinho do livro de Josué, vamos trabalhar o livro de Josué capítulo por capítulo. Você pode encontrar aí os episódios do capítulo 1, parte 1 e 2. E hoje a gente vai meditar no capítulo 2, a parte 1. Muitos desses capítulos vão ficar em 2 episódios, diferente de outros livros que nós fizemos, 2, 3 episódios. Tudo está relacionado ao tamanho do capítulo, a todo o texto, o contexto, a todo o nosso propósito aqui, que é trazer para você o que há de melhor em interpretação bíblica, num comentário em áudio disponível na internet para abençoar a sua vida e o seu coraçãozinho. Hoje, Josué capítulo 2, parte 1, episódio de número 889, 11ª temporada. Deus é bom, Ele continua sendo bom, que Ele abençoe grandemente sua vida e a todos aqueles de vários lugares do Brasil e do mundo que têm acessado esse podcast, interessados de aprender mais da palavra de Deus, se aprofundar mais, se aproximar mais, conhecer mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Josué 2:1 diz assim: Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Vamos explorar um pouquinho essa palavra. Ela contém mais do que um bom exemplo para um comandante militar. E suas sugestões sobre o que é sábio em todos os conflitos são muitas e valiosas. Generalizando a ação de Josué, nós temos lições de prudência em todas as áreas da vida. Nós vamos reunir algumas delas para a gente refletir aqui. Olhe antes de agir. Sempre e em todo lugar faça isso. Muitas definições indicaram a diferença entre o homem e os animais inferiores. Uma diz que o homem é um animal que pode acender uma luz, outra um que possui linguagem, outra um que pode formar ideias abstratas. Um pensador muito profundo nos ensinou recentemente: o homem é um animal que sabe as horas, ou seja, que percebe o tempo. Talvez seja apenas uma ampliação dessa última ideia, acrescentar que o homem é um animal que pensa no amanhã. O vegetal, em seu vocabulário temporal, conhece apenas a palavra hoje. O animal conhece ontem e hoje, mas somente o homem, ele vive em um ontem, um hoje e um amanhã. O vegetal, ele vive apenas o hoje, reagindo ao presente sem memória consciente. O animal vive o hoje, carrega um ontem funcional, aprendido pela experiência, voltado à sobrevivência. Somente o ser humano habita o ontem, o hoje e o amanhã, lembrando, interpretando e projetando o futuro com sentido que ele atribui. Do amanhã brotam a esperança, o medo, o descanso, a angústia. O homem nunca é, mas sempre será abençoado. Esse instinto de antecipação é natural porque é necessário. Não podemos seguir em frente sem enviar espiões. A menos que saibamos o que está por vir, não podemos nos preparar para isso, desfrutar disso ou garantir isso. Se avançarmos sem previsão, nos encontraremos perplexos nas circunstâncias mais simples, impotentes.
Embora tenhamos recursos abundantes, fracos, embora dotados de força de caráter, despreparados, embora competentes e determinados. Há alguns que nunca parecem estar em desvantagem. Eles têm a mente afiada, têm presença de espírito para fazer o que é sábio e presença de coração para fazer o que é certo. Suas dificuldades despertam euforia e sempre terminam em vantagem. Há outros que se movem como se fosse uma minhoca cortada ao meio. Seus poderes de raciocínio e ação sempre ficando para trás. Uma oportunidade apenas os agita, um dever os perturba, uma dificuldade os impede de avançar. Todos os seus pensamentos sábios vêm na forma de resoluções que não são colocadas em prática, ou arrependimentos que são debilitantes. A diferença entre essas duas classes de homens surge disso. Os primeiros enviam espiões e estão preparados. Os últimos não se preocupam em prever com sabedoria. São sempre, portanto, pegos de surpresa. Certifique-se de estar bem atento. Cristo não proibiu o pensamento, mas sim o pensamento ansioso sobre o amanhã. Pense nos deveres que podem surgir e prepare-se por meio da oração, da abnegação, com a força necessária para cumpri-los. Pense nas oportunidades e prepare-se com a clareza de visão que lhe permitirá aproveitá-las. Pense nas tentações e proteja-se pela oração. Feliz é o homem que consegue antecipar com tanta sabedoria que cada dever, dificuldade e perigo, à medida que surgem, o encontra preparado. Portanto, meus queridos ouvintes, pense antes de agir e envie espiões. Não envie espiões em excesso, nem os envie para muito longe. Aqui Josué enviou 2 homens a Jericó, digamos, a cerca de 16 quilômetros ou 10 milhas de distância. Há quem envie todas as suas forças para espionar, como um general que faz reconhecimento em massa e não faz mais nada. Eles estão sempre agindo com todas as suas forças, toda a sua energia dedicada a adivinhar o futuro. Razão, imaginação, consciência, tudo está envolvido na antecipação. Estão tão ocupados com o amanhã que lhes resta pouca força para hoje. Josué não fez reconhecimento em massa, nem enviou muitos para espionar a terra, ele enviou apenas 2. Não fique sempre pensando no que está à sua frente. Isso se tornará ruminante. E quando ruminamos, nossa previsão é igualmente errônea e debilitante. E não deixe que toda a sua alma se volte para o amanhã. Hoje, precisa da maior parte das suas forças. O amanhã não pode exigir tanto. E fazer bem o trabalho de hoje, embora não seja tudo, é a maior parte da preparação para o amanhã. Um pouco de reflexão, um pouco de cuidado, um pouco de preparação. Essa é a lição dos 2 espiões de Josué. E se não devemos enviar muitos, também não devemos mandá-los para muito longe. Josué limita sua atenção à luta imediata à sua frente, prestes a atacar Jericó. Ele busca todas as informações possíveis. Assim também devemos limitar nossas perspectivas. A vantagem distante deve ser excluída de nossos sonhos e o perigo remoto de nossas apreensões. O que está imediatamente à sua frente é o cuidado de um homem sábio. E encarar cada etapa à medida que se apresenta e se preparar para ela é segurança e sabedoria ao mesmo tempo. É o equilíbrio perfeito entre a leviandade da indiferença e a tortura da ansiedade. Não se deve enviar espiões em excesso, nem para lugares muito distantes. Certifique-se de que seus espiões sejam aptos para a tarefa.
Nem todo soldado serve para essa tarefa. São necessárias resistência, engenhosidade, audácia, percepção rápida e determinação, em uma forma mais elevada. Eu presumo que Josué escolheu 2 homens aptos, em parte porque ele havia visto a invasão de Canaã adiada por 40 anos devido à inadequação dos espiões enviados na época. E também porque os poucos vislumbres que temos deles mostram que eram o tipo certo de homens. Nós podemos ver que eles tinham a agilidade da juventude, Josué 6:23, e a audácia da fé, Josué 2:24. E sem dúvida, possuíam outras qualidades além dessas. Certifique-se de que os espiões que você enviar sejam aptos para o trabalho. Algumas pessoas empregam seus desejos nessa tarefa e essas retornam com histórias mais lisonjeiras do que verdadeiras. Outras, sua mera imaginação, que abrange tudo o que pode ou irá acontecer. Alguns enviam seus medos, que retornam contando sobre inúmeros leões no caminho, e outros suas superstições, que leem boa sorte ou presságios de males nas experiências mais simples e insignificantes. Eles escolhem espiões inadequados. Se você tiver que enviar 2, quais seriam eles? Não pode haver dúvida. O primeiro deve ser a fé, pois a fé tem uma visão mais clara do que qualquer outra coisa. Ela vê o invisível, ela contempla Deus. Assim como o homem vê suas leis morais, assim como as leis materiais em ação, vê os elementos de esperança que ele traz consigo para cada cena. É o atributo da ousadia, que sempre pode encontrar ou criar uma saída para as dificuldades. Que a fé tem a missão de prever o futuro. E se a fé deve ser invariavelmente um dos 2 espiões, a consagração deve ser o outro. Espia o futuro, não simplesmente para conhecê-lo, mas com o desejo de usá-lo. E se para esse fim examine o futuro com o olhar da consagração, com o desejo de enxergar as oportunidades de fazer o bem, de crescer na graça, de honrar a Deus, de abençoar o homem. Feliz o homem que escolhe bem seus espiões e enxerga com olhar confiante, ajuda e com propósito amoroso as oportunidades que se apresentam diante dele. Por fim, envie seus espiões através do Jordão antes de você mesmo fazer a travessia. Não é por acaso da imaginação poética que o Jordão, dividindo a terra da peregrinação, da terra do descanso, tenha sido tomado como imagem daquele rio sem ponte, do outro lado do qual se encontra a terra melhor. É claro que, como todas as analogias, ela é imperfeita, pois embora o Israel de Deus encontre descanso na Canaã celestial, não encontra nenhum cananeu para afirmar isso na Canaã terrena. E ainda assim, é um emblema sugestivo da fronteira acidentada e inóspita, além da qual se encontra a nossa terra de leite e mel. E se a nossa sabedoria se exercita em examinar cada etapa com antecedência e em se preparar para ela, certamente encontrará uma razão especial para examinar e se preparar para o que está do outro lado da grande linha divisória entre ele e a eternidade. A menção a Sitim carrega um forte sentido simbólico e espiritual. Ancorado no contexto bíblico, Sitim ou Abel Sitim era o último acampamento de Israel antes da travessia do Jordão. Josué 2:3. Geograficamente era um lugar fértil, plano, com acácias abundantes, oferecendo sombra, descanso e uma relativa segurança no deserto. Mas espiritualmente, porém, Sitim representa um lugar de transição, confortável, mas provisório. Quando o texto diz, não limite seus pensamentos, Sitim, a ideia é clara.
Sitim não era o destino final, mas poderia facilmente se tornar um lugar de acomodação. A sombra das acácias simboliza aquilo que é agradável, seguro, familiar, mas que não cumpre plenamente a promessa de Deus. Além disso, Sitim também é lembrada por um episódio de queda espiritual, Números 25, quando o povo se envolveu com a idolatria e imoralidade moabita, e isso reforça o alerta. Lugares de conforto prolongado podem se tornar espaços de distração e estagnação espiritual. Portanto, o Sitim ele representa o entre-lugar, aquele que está entre promessa e cumprimento, o risco de confundir descanso temporário com destino final e a tentação de parar antes da travessia que exigia fé. A exortação, então, é: não construa sua visão, sua esperança ou sua teologia apenas no que é confortável agora. Sitim prepara, mas não satisfaz. O chamado é atravessar o Jordão, o limite que separa a espera da posse, confiando que o descanso verdadeiro está em Canaã, não à sua porta. Resumindo, Sitim é o conforto que testa a fé. Canaã é a promessa que a confirma. E quantas vezes nós confundimos Sitim, o lugar confortável da espera, com o destino final, adiando a travessia que Deus já nos chamou a fazer. Estamos enviando espiões, guiados pela fé, pela consagração, ou deixando que o medo, a ansiedade e a acomodação decidam o nosso futuro? Tudo isso é importante a gente refletir. Vamos orar para encerrar mais um episódio desse podcast? Oh, Deus poderoso, ensina-nos a discernir os tempos, a não nos acomodarmos à sombra passageira de Sitim. Dá-nos sabedoria para pensar antes de agir, fé para enxergar além do Jordão e consagração para usar cada oportunidade para a tua glória. Livra-nos da ansiedade excessiva, da indiferença leviana e concede-nos o equilíbrio santo entre prudência e confiança. Que a gente atravesse o Jordão no tempo oportuno e que a gente tenha sempre em mente que o verdadeiro descanso não está na espera confortável, mas na obediência que nos conduz à terra prometida. Amém, amém, amém. Já é demais. A palavra de Deus sempre nos ensina muitas coisas preciosas. Então guarda a palavra de Deus no seu coraçãozinho aí e volta no próximo episódio, que tem muita coisa legal ainda para a gente aprender com Josué e com o povo na chegada à terra prometida. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.